Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nessa tarde. Nós externamos do nosso coração infinita gratidão a Ti, por estarmos juntos aqui, comunhão das igrejas. Nós podemos estar desfrutando do Senhor, aqui, Senhor, de maneira presencial, mas também nós queremos incluir os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, Senhor. Alcance também todos eles, que todos nós fazemos parte da Tua única igreja. Por isso, Senhor, nós queremos ter uma visão, queremos ter uma identidade, e o Senhor sendo a nossa vida. Tudo isso, Senhor, é o norte para a nossa vida cristã. Abençoe-nos nessa tarde, ó Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Quando alguns viram essa mesa aqui, acharam que eu era o Remildo que ia falar, né? Eu não quero entrar no time dele não, mas... ó Senhor Jesus. A gente fica um pouco combalido com a situação, né? Estou com a pressão um pouco baixa e, portanto, eu falar sentado é mais seguro, né? Não é isso? É mais seguro. Mas, glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Irmãos, é muito bom estarmos aqui com os irmãos, desfrutando do Senhor. As igrejas aqui, coisa linda, né, irmãos? Limeira, Campinas, amigo, hein? Jundiaí, que mais? Pirassununga, já vou chegar aí. Descalvado. Mais alguém que eu esqueci? Rio Claro, na minha frente. Amém, Carmen. Sumaré. Aleluia. Isso é muito bom, irmãos. Essa comunhão das igrejas justamente é para que nós sejamos confortados juntos, encorajados juntos, sendo levados à frente juntos, porque juntos nessa jornada nós chegaremos no alvo. E o alvo é o reino milenar. Aleluia, irmãos. E nós queremos ter uma entrada ampla, é ou não é? Portanto, vale muito hoje a nossa dedicação, a nossa disposição, a nossa entrega, para que o Senhor, então, complete a sua obra em nós. Filipenses 1,6 diz que Deus é fiel. Deus é fiel. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar. Vai ou não vai, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Poxa, essa tarde nós temos um título que é o que mesmo? Vou ver se vocês sabem. Vocês são realmente muito inteligentes. A igreja é de Deus. A igreja é sua, Marcílio? É sua, Vinícius? Graças a Deus que não é. Se você disser que a igreja é tua, Romildo, você vai ter que morrer por ela. Derramar o seu sangue por ela. Mesmo que faça isso, não vai resolver nada. Porque o teu sangue, o nosso sangue, está contaminado. A igreja tem que ser comprada, foi comprada com alto preço de sangue, e o sangue do homem Deus. Por isso nós estamos aqui. Então, dada essa introdução, que tal lermos alguns versículos? Não vamos ler todos ali não, porque vocês vão ficar um pouco cansados. Mas nós iremos ler muitos versículos durante essa mensagem, alguns serão mencionados, ok? Quero usar um versículo que nosso irmão Alexandre usou ontem na reunião. Você sabe qual é ou não? Ele usou vários, alguns daquele usou. Mateus capítulo 16. Que versículo? 18, tá? Mateus 16, 18. O versículo 16, nós já vimos que Pedro, ele ganhou uma revelação do Pai que está nos céus, de que aquele homem de Nazaré era quem mesmo? Cristo. Quem era ele? O Filho do Deus vivo. E por isso ele foi elogiado, certo? Você, Pedro, é bem-aventurado, você é feliz.
Esse é parte do mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus, foi revelado a Pedro. E Pedro não saberia esse mistério se Deus não, o Pai não falasse para ele, certo? Quero só segurar um pouco aí. Eu lembrei aqui de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, seguindo o versículo 18 agora. Também eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha pequena. E sobre esta, não esta pedra ou camada rochosa, que é Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Irmãos, quem vai edificar a igreja? Quem falou essa palavra? Senhor Jesus. Foi aquele que morreu por ela. Foi aquele que a comprou. Outro versículo, irmão, que nós queremos ler, que também foi lido ontem, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, certo? Capítulo 1, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, aleluia. Todo aquele que invoca o nome do Senhor pertence ao Senhor. A igreja, irmãos, é de Deus. Portanto, a igreja, no grego, nós já ouvimos isso várias vezes, é daquela palavra grega ekklesia, certo? Dois radicais. Ek é uma preposição que é para fora de. E eklesia significa ajuntamento, chamados, reunião, congregação. Então, quando juntamos essas duas palavras, o que nós temos? Chamados para fora. Chamados do mundo para Deus, para um outro lugar. Então, essa palavra eklesia, ela vem do verbo kalel, que significa clamar, chamar, invocar. Então, o que faz a igreja? Invoca o nome do Senhor. Essa, irmãos, é a nossa identidade. Nós temos uma visão, temos uma identidade e temos uma vida. E essa vida é o próprio Senhor Jesus. Outro versículo que eu queria ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de quem? De Deus, que está onde? Em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Corinto era a capital da Acaia, certo? Incluindo Atenas. E nessa cidade, irmãos, graças a Deus, muitos se converteram. Atos capítulo 18, versículos 8 e 9, diz que ali muitos se converteram e foram batizados, e o Senhor veio e falou, Paulo, em visão, não temas, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O que significa isso, irmãos? Que nós, hoje, aonde nós estamos, na cidade onde nós estamos, Deus também tem povo. Ele quer que você e eu tenhamos uma identidade. Essa identidade, irmãos, é que faz a diferença. De quem nós somos, a quem nós pertencemos. Somos de Deus e pertencemos a Deus. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos comprou. Tá certo? Outra coisa, voltando em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmãos,
quando iniciei a palavra dizendo a igreja de fulano, de ciclano, de beltrano, irmãos, nenhum homem é capaz de ter essa posição. Nenhum homem. Sabe por quê? A igreja é de Deus, porque ela pertence a Deus. Porque ela foi comprada por Deus. E o preço que o Senhor pagou pela igreja não é baixo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, nem o Rockefeller, diz que um dos mais ricos do mundo, com toda a sua fortuna, poderia comprar a salvação. Somente uma pessoa está qualificada para tal proeza, porque a redenção é caríssima. Vamos abrir no livro de Salmo capítulo 49. Ali nós veremos se nós teríamos condições de pagar o preço ou não. Aí você, após ler os versículos, cheguem à conclusão, certo? Salmo capítulo 49, versículos de 7 a 9. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir. Ninguém. Nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima. E cessará a tentativa para sempre, para que continuasse a viver perpetuamente e não visse a cova. Então, Romildo, você ia morrer e não ia resolver o nosso problema. E qualquer irmão que está aqui. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos alguém. Temos alguém que tornou-se homem. Viveu como homem. Experimentou a vida humana. Sofreu vergonha, ignomínia, tantas coisas. Ele foi o mais desprezado e rejeitado entre todos os homens. Mas ele, irmãos e irmãs, ele não retrocedeu. Ele sozinho percorreu a senda, o caminho, para que você e eu hoje estivéssemos aqui redimidos pelo seu sangue. Esse é o nosso querido Senhor Jesus. Só Ele podia nos comprar, irmãos. Só Ele podia nos resgatar de onde nós estávamos. Hoje, graças a Deus, irmãos, nós podemos dizer obrigado, Senhor Jesus. A igreja, irmãos, a igreja é de Deus. Como fala em 1 Timóteo 3,15, a igreja é a casa do Deus vivo. E se nós estamos aqui nessa tarde, irmãos, logo vamos entrar na noite, nós só podemos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A igreja em Corinto tinha muitos irmãos ali, muitos irmãos, mas, lamentável, infelizmente, se dividiram em 4 grupos. Aonde está a visão? Aonde está a identidade deles? Um grupo dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Pessoa erudita, que falava com retórica. Outro dizia, eu sou de Pedro. Pedro, afinal de contas, é o líder dos apóstolos, porque havia judeus na igreja em Corinto. Mas havia ali um grupo especial que dizia, nós somos de Cristo, enchendo o peito. Interessante, irmãos, mas para esses que disseram, somos de Cristo, Paulo chamou de carnais, crianças. Vocês são carnais, sabe por quê? Vocês dizem que são de Cristo, mas vocês desprezam aqueles que dizem que são de Paulo, Apolo ou Cefas. Irmãos, talvez na nossa cidade alguns, tem aqui igrejas que são menores, talvez tenha menos irmãos. Mas você imaginou uma igreja com 10, 15 irmãos e tem um grupo lá, 2, 3 grupos? Que situação lamentável, né, irmãos? Mas o Senhor é maravilhoso. Ele usou o apóstolo Paulo para corrigir essa falha daqueles irmãos. Ele disse, acaso eu morri por vocês? Eu não. Tá certo, irmãos? O que significa isso? Que ninguém, nenhum ser humano pode morrer e dizer, eu comprei a igreja. Somente um pode falar isso. Somente Deus pode falar isso. É por isso que Paulo, quando ele está indo
para Jerusalém, ele para ali em Mileto. E de Mileto ele manda chamar os líderes da igreja em Éfeso. Vamos ler Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, irmãos. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E aí ele passa a discorrer sobre tudo o que ele fez em Éfeso. Ele ficou ali, irmãos, por 3 anos, como diz o versículo 19 seguintes. E servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. E foi falando, irmãos, mas quando chega no versículo 28, atendei por vós. Atendei por vós. Primeiro são vocês. E o que mais? E por todo o rebanho. E por todo o rebanho. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de quem? De Deus. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Irmãos, o preço foi pago. Fomos redimidos. E agora somos a igreja. Na cidade onde você está, onde nós estamos, ali nós somos a igreja. Eu pergunto, a igreja na cidade onde nós estamos é apenas aquele grupo de irmãos que está ali? Eu faria uma pergunta agora. Quantos membros tem a igreja em Piracicaba, nesse exato momento? Quem pode responder para mim, faz favor? Certo? Se você contar esses que estão aqui, estamos redondamente enganados. Neste momento pode ter pessoas se convertendo. Amém. E nós não sabemos. Mas Deus sabe. Amém. Não é assim, irmãos? Numa cidade, a igreja, ela deveria ser a única expressão de Deus. Deveria ser. Mas eu pergunto, irmãos, quantos têm a visão de que a igreja tem uma base? De que ela tem uma identidade, de que ela tem que ter uma visão. Ontem nós ouvimos Atos 26, 19, Paulo disse, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Irmãs, qual foi a visão que Paulo teve? Atos capítulo 9, não é isso? Quando estava ali chegando em Damasco para perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor apareceu com uma luz mais forte do que o sol. Como diz uma vez o Remilton, as suas retinas foram, queimadas, é isso? Ele ficou cego, irmãos. Cego. Mas, irmãos, naquele encontro, o Senhor o chamou. Disse, Saulo, Saulo. O Senhor é que começou, o Senhor que deu o início. Saulo, Saulo. O Senhor chamou Saulo pelo seu nome. E aí ele respondeu, quem és tu, Senhor? Saulo invocou o nome do Senhor. E 3 dias, irmãos, cego, ele foi conduzido na rua chamada Direita, e naquela casa, sem comer, sem beber, ele orava. Ali, irmãos, com certeza, ele trouxe todo o seu passado. O que eu fiz? O que eu fiz com os cristãos? Aqueles que invocavam o nome do Senhor. Eu levava à prisão e dava meu voto quando eram mortos. É mesmo quando Estevão estava lá, sendo apedrejado, ele invocava o nome do Senhor. Isso ocorreu no capítulo 7. Saulo, ele presenciou isso, irmãos. E aí, logo chega lá um Ananias como eu, como Mateus, e introduz Saulo, o grande Saulo de Tarso, no corpo de Cristo.
Sabe o que significa isso, irmãos? Que no corpo de Cristo não tem o bam. Não tem aquele que é o melhor. Paulo falou em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, menor do que você e eu, foi dada a ele a graça de pregar o evangelho das insondáveis, inescrutáveis, intermináveis riquezas de Cristo. E a você também foi dado, a mim foi dado, a nós foi dado isso. Então, naquele momento, Paulo foi colocado na igreja. Então, Saulo viu Cristo, viu a igreja. Ele dependeu de Ananias. Irmãos, isso é igreja. E ele sabia exatamente agora o que tinha que fazer. Porque o Senhor disse para Ananias, deixa ele para mim. Ele para mim é um vaso escolhido. Mas ele vai ver o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Ele iria levar o nome do Senhor a todas as pessoas, os gentios, reis e tudo mais. Eu pergunto, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, Eduardo? Aconteceu, irmãos. E Paulo foi um exímio invocador do nome do Senhor. O que mais invocou o nome do Senhor na Bíblia, nós vemos no Novo Testamento, foi Paulo. Não é isso? Quando ele escrevia aos Filipenses, ele falou do nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 até 11, ali ele começa a exaltar e diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que mais? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Senhor que ele invocava, irmão. Foi esse Senhor que o trouxe para a vida. E foi essa visão que norteou a vida dele. Foi ou não foi, irmãos? Então, hoje a igreja precisa invocar o nome do Senhor. Essa é a nossa identidade. Então, numa cidade tem muitos que são cristãos, são igreja, mas eu pergunto, quantos querem viver como de fato a Bíblia nos mostra? Ontem nós ouvimos também o irmão falar para nós, que onde está a nossa visão na Bíblia? Isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é o norte para nós. Quando nós vamos à palavra, irmãos, porque é nela que nós descobrimos Cristo. É nela que nós descobrimos a igreja. É nela que nós descobrimos o invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 13, o que fala? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E voltando no versículo 12, fala que o nosso Deus não faz distinção de pessoas ou acepção de pessoas, uma vez que Ele é o mesmo, é o Senhor. Ele é rico para com todos os que o invocam. Que tal, irmãos, invocarmos um pouco o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. 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 Aleluia. Também os que estão nos acompanhando, por favor, invoque conosco. Mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como é bom, como é gostoso, como é agradável invocar o nome do Senhor. A igreja invoca o nome do Senhor. Quem daqui não gosta de invocar o nome do Senhor? Ninguém se atreve a falar, né? Todos nós, irmãos, amamos invocar o nome do Senhor, porque essa é a nossa identidade. E a nossa visão, irmãos, é Cristo e a igreja. O Senhor Jesus quer que você e eu o invoquemos sempre, enquanto nós vivermos. Louvado seja o nome do Senhor. Corinto, irmãos, infelizmente perdeu essa visão, perdeu a identidade, e parece que Cristo, que era a vida dele, sumiu. Mas graças a Deus que o Senhor tem ali um homem chamado Paulo, que trouxe de volta os irmãos à normalidade,
Quando ele escreve 2 Coríntios, nós vemos isso, irmãos. Como isso é belo, não é? Nós estamos juntos aqui, alguns, né, há mais tempo, há menos tempo, mas nós estamos caminhando juntos, irmãos. Passamos, sim, por muitas tempestades, talvez alguns tsunamis, ainda sentimos o reflexo das ondas, mas, irmãos, nós não seremos abalados. Sabe por quê? Porque estamos embasados na bússola, na palavra de Deus. A Bíblia explica, define e expressa Deus. Aqui nós temos o que, irmãos, nós precisamos. E o ensinamento dos apóstolos está embasado aqui. E quando nos achegamos à Bíblia, nós somos norteados, levados, orientados, dirigidos, conduzidos por essa verdade. Temos que lutar, irmãos, por essa verdade. Ainda que sejamos talvez em poucos numa cidade, não desista. Ah, mas eu sou tão fraco. Nós somos poucos irmãos aqui. Estamos aqui há tantos anos. Não é isso, irmãos? A nossa história, vamos falar um pouquinho, né? Aqui, falando da nossa história, da nossa micro-região aqui. Desde 1980, o Ciro começou, né, no eixo aqui da Anhanguera, Washington Luiz, ali em 1980, né, levantou Limeira, não foi? 81. 80. Você me falou 80. Tu apareceu, mas tá. E tínhamos uma boa comunhão, né? Era muito bom. Depois houve uma estiagem, o inverno, mas graças a Deus, os irmãos estão aqui, né? Outras foram levantadas ali por volta de 1987, né, até 1990. Temos ali Pirassununga, Leme, Araras, certo? Analândia, por volta de 2002, Porto Ferreira também, de 2002, 1990, Rio Claro, não é isso? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos estão aqui, irmãos. Estão aqui. Isso não é bom, irmãos? Isso é maravilhoso. Porque nós podemos, irmãos, invocar o nome do Senhor. É isso que nos sustenta. Uns irmãos ali em Analândia, por tantos anos, ficaram ali, parece que deixados, mas eles não desistiram. Foram até incentivados a procurar qualquer outro lugar. Eles não foram. Foram fiéis. A visão, irmãos, é o que nos governa. Uma outra irmã, como a igreja estava lá, depois deu uma minguada, ficou por 15 anos. Não foi em lugar nenhum, até que o Senhor trouxe de volta, restaurou essa irmã. A igreja em Leme. Fomos um dia lá, né, Remilton? Em 140 irmãos pregar o evangelho. Depois de um ano, hoje está lá um local de reunião. Aleluia! Sabe o que significa? Irmãos, essa é a nossa história. Então devemos nos encorajar com isso, irmãos. Ah, mas somos fracos. Ah, é fraco? Espera um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Joel. Se nós achamos que somos fracos, então vamos dar uma olhadinha aqui. Livro de Joel, no capítulo 2 de Joel. Deixa eu ver se eu ajudo. Até Joel está querendo fugir de mim aqui. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco. Diga o fraco. Sou forte. Diga o fraco. Eu sou forte. Aleluia, irmãos. Sabe por quê? Porque no Senhor nós somos fortalecidos. Ah, lembra do outro versículo aqui. Daniel capítulo 11, versículo 32. Vamos lá. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará.
forte e ativo. O que é conhecer o nosso Senhor? Oséias capítulo 6, versículo 13, diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olhem só, irmãos, como a alva, a sua vida é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Vale a pena, irmãos? Vale a pena conhecer o Senhor? Vale a pena saber quem é o nosso Senhor? Irmãos, foi Ele que disse isso para nós. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Esse versículo vocês conhecem, acho que vocês até vão falar de cor esse versículo. Eu não quero falar para o Romildo não, tá? Né, Romildo? Não precisa falar não. Isaías capítulo 40, versículo 28 em diante. Aí até minha Bíblia está não querendo me ajudar aqui. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Deus é ou não é fiel? Em 1 Timóteo 4,9 diz: fiel é a palavra, e é digna de inteira aceitação. E Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu e ainda vai cumprir. Assim como Ele fez com Caleb e com Josué. Sabe por quê? Havia um item em Caleb, chamada perseverança. Então, se estamos aqui até hoje, irmãos, é perseverança. Se estamos aqui até hoje, é porque o Senhor colocou em nós esse desejo de segui-lo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que nós não temos nenhuma suficiência, irmãos. Temos alguma coisa? Não temos. Não somos capazes de nada. Mas tem uma coisa, irmãos, que reconhecer que a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, porque foi Ele que nos habilitou. Versículo 6. Que mais? Para sermos ministros de uma nova aliança. Não é da letra, mas é do Espírito. Porque a letra, irmãos, mata, mas o Espírito vivifica ou dá vida. Então a igreja, irmãos, tem a força do Senhor. Filadélfia tinha algumas coisas ali que nos chama a atenção. No capítulo 3, ela tinha pouca força. Tinha pouca força, irmãos. Ela tinha mais duas coisas importantíssimas. Ela não negava o nome do Senhor. E ela guardava a palavra. Que palavra? Da perseverança. E Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João fala ali, ele nos chama de companheiros no reino e na perseverança. Irmãos, a questão de nós sermos vencedores é uma questão de perseverança. Eu não quero entrar em detalhe em Filadélfia, porque depois o irmão Eduardo vai falar, viu? Não quero tomar o seu. Isso fica com você depois. Irmãos, graças a Deus que nós temos Cristo. É a nossa força. Temos Cristo, que é o nosso nome. Temos o que mais? A palavra que é Ele mesmo, que é a palavra da perseverança. Vale a pena, irmão, seguir o Senhor ou não? Vale a pena pagar o preço ou não? Quantas vezes, irmãos, com o nosso corpo combalido, cansado. Remito agora há pouco, junto com o Atos aí, falou, não, vocês estão vendo, né? Como que diz? Parece que faltou forças. Mas, irmãos, o nosso corpo é assim mesmo.
diante de tantas adversidades. Mas nós temos alguém que nos fortalece, temos alguém que nos anima, que nos estimula, que nos incentiva, que nos levanta e nos revigora. Sabe o que nos levanta, irmãos? É o Senhor através da sua palavra. Salmos 119. Vamos lá. Eu não ia falar não, Alexandre, mas vou falar assim, viu? Salmo 119. Salmão, esse é um salmão. Também não 175 versículos? Só pode ser, não é? 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Aleluia. Versículo 50, irmãos. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra, irmãos, nos dá vida. A palavra nos levanta, nos revigora. E como nós falamos há pouco, que a palavra é um norte para nós, no versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha o versículo 107, irmãos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aleluia. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece ou ilumina e dá entendimento ao simples. Então o que nós temos que fazer? Versículo 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Versículo 133. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Irmãos, aqui está o nosso norte, aqui está a nossa visão, irmãos. A igreja, se quiser ser edificada, precisa edificar com a palavra de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Os coríntios dizendo lá, não, eu sou de Paulo. Sabe o que significa? Que na época, dizer eu sou de Paulo, significa que Paulo seria o Senhor, o dono deles, fazer deles o que ele bem queria. Apolo, mesma coisa, Cefas, a mesma coisa. Irmãos, nós não temos homem nos dominando. Nós temos Cristo como nosso Senhor. A igreja não pertence a homens, mas a igreja é de Deus. É ou não é, irmãos? A igreja é de Deus. E nós somos de Deus igualmente, porque nós somos a igreja de Deus. Isso é ou não é maravilhoso, irmãos? Isso é ou não é belo? Quando nós vemos esse quadro, irmãos, nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Tanta misericórdia, tanta misericórdia. Nós estamos aqui. Não é, Ioannis? Tanta misericórdia, não? Né? Desde 74, não é isso? Está aqui o menino. Graças a Deus. Claro, né? Um pouco calvo, mas está aqui, menino. Usando óculos, né? Não sei se, como diz o Xenon, não sei se você já teve catarata, mas... Enfim, nós estamos aqui, irmãos. Quantos daqui? Está aqui, Ivari? Não é, Ivari? Deus é maravilhoso, irmãos. Estamos juntos, vamos caminhar juntos. Não sejamos pessoas isoladas, igrejas isoladas. Andemos na comunhão das igrejas. É tão bom, não é? A gente vai para Rio Claro, vai para Leme, vai para outras cidades. É gostoso, né? Vai para Limeira. É tão bom estar junto com os irmãos. A gente é encorajado, irmãos. O calor dos irmãos, o calor humano dos irmãos nos faz avançar, nos anima, irmãos.
Nós somos como bambu, não é? Bambu? Assustaram? Que palavra é essa? Não é revelação, viu, por favor. Se tem uma árvore grande, alta, dá uma ventania, ela pode ser arrancada com raiz e tudo. Mas o bambu não, sabe por quê? Ele cresce em toceiras. Todos juntos. Pode envergar, mas não cai. Aleluia! Tá certo, não? Podemos passar por muitas tempestades, mas aqueles que procuram conhecer o Senhor vai se tornar forte e ativo. E serão conservados por aquele que é fiel, até o dia em que Ele vai dizer para cada um de nós: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra! Entra! No gozo do teu Senhor. Quem daqui quer ouvir essa palavra? Você que está nos acompanhando, quer também ouvir essa palavra? Então basta permanecer fiel. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. A igreja é de Deus. Foi Ele que comprou. Jesus, num único ato sacrificial, de uma vez por todas, como fala Hebreus capítulo 9, Ele efetuou uma única e eterna redenção. Somente alguém, irmãos, como o Senhor Jesus, que deixou o céu, migrou do céu para a terra, viveu como homem, uma vida fina, humana, equilibrada, perfeita, imaculada, irrepreensível. Uma pessoa dessa estava qualificada para morrer por você e por mim. Se tivesse que morrer por um único homem, ele viria. Mas ele morreu pelos pecados de todos os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua oração em João 17, ali na frente dos discípulos, dos 11 ali, logo após a ceia, Ele deixou que eles ouvissem aquela oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu vou um pouco além, eu não sou desse mundo, como também eles não são. Isso Ele falou 2 vezes. Irmãos, eles ouviram a oração de Jesus orando por eles, e Ele orou pela unidade. Ele disse: Pai, assim como nós somos um, que eles sejam também nós. Irmãos, que unidade é essa? É uma unidade nunca vista, mas nós estamos sendo levados, estamos caminhando para essa unidade. Vocês creem nisso ou não? Eu creio. Eu creio, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Eu queria avançar um pouco mais, mas não vai. Eu só quero encerrar, fechar com o testemunho nosso aqui em Piracicaba. Né, eu estava falando ontem com o Iô, né, lá em 74, né, Iô? Os irmãos ganharam a visão da igreja. E aqui, com a ajuda do irmão Ivari, irmão, por favor, João, põe para a outra foto, bem rapidinho. Essa casa aí, ó. Essa casa aí. 1972. 1972. Um grupo de jovens se reunia ali. Isso é no bairro Independência, né? A rua Napoleão Laureano, esquina com o Dr. Paulo Pinto. Ali, um grupo de jovens começaram a se reunir e chamavam esse grupo de A Casa de Cristo. Irmãos, foi nessa época, que começou o embrião da igreja em Piracicaba. Foi nessa época aí. O livro que foi lido, esse livro aqui, ó. Vida Cristã Normal. Certo, Iô? Foi lido também em Ribeirão Preto. Segundo livro, A Vida Cristã Normal da Igreja. Isso aqui, irmãos, iluminou o coração daqueles meninos. Na época, Ivari tinha, quando Ivari tinha? Na época de 16 anos, né? 16 anos. Irmãos, 72. 3 anos depois, nós ganhamos a realidade de invocar o nome do Senhor.
Foi no outono de 1975, uma reunião memorável num sábado. Nunca mais esquecemos disso. E de lá para cá, irmãos, estamos invocando o nome do Senhor. Essa é a nossa identidade. É bom, não é, irmãos? Passamos, né, uma série de coisas, não é, irmão? Por causa disso aqui, um irmão que estava conosco foram embora. Nós não aceitamos esse negócio aqui. Eles foram, nós ficamos. E porque ficamos, hoje estamos aqui. Eu pergunto, irmãos, vale a pena? Vale a pena, irmãos, ser perseverantes? Então, os irmãos que estão com poucos irmãos nas suas cidades, não fiquem tristes. Não fiquem desanimados. Mas creiam no Senhor. Porque Ele é fiel. Ah, eu me esqueci. Em 1989 também, Iracemápolis, nós fomos visitar os irmãos lá. O Senhor levantou os irmãos ali em Iracemápolis também. Irmãos, graças a Deus, nós estamos caminhando juntos. E vamos ficar juntos até o Senhor voltar. Irmãos, que o Senhor tem de nós misericórdia. Não vamos retroceder. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Do nosso lado, cabe nós termos uma visão. Uma visão governante na nossa vida. Cristo. E a igreja onde nós estamos, na cidade onde nós estamos. Temos uma identidade, irmãos. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Assim como em Damasco e Jerusalém, Paulo perseguia os que invocavam o nome do Senhor, nós também hoje invocamos o nome do Senhor. E devemos lembrar que nós temos uma vida, a nossa vida, como diz Colossenses 3,4, é Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui, irmãos. Depois nós vamos ter uma palavra muito boa sobre Filadélfia. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos compartilhar. Vamos então ter um pouco de comunhão, tá? Compartilhar, tá bom? Sejam rápidos, dinâmicos e no ponto.